Pai, nós proclamamos o Teu nome. Oh, nós engrandecemos somente a Ti, Senhor. Só adoramos o Senhor Jesus. Oh, e nós cremos que Tu és poderoso para fazer muito e muito mais de tudo aquilo que nós pedimos. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos que pela graça nós somos salvos. Aleluia. São precisamente 9h45. Salmo 102, versículo 1. Senhor, ouve a minha oração, chegue a Ti o meu clamor, não se escondas de mim o Teu rosto, no dia da minha angústia, inclina para mim os Teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha, e o meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão, por causa da voz do meu gemido, e os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante a um pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, vigio e sou como um pardal solitário no telhado, e os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que enfurecem contra mim têm julgado. Mais uma vez. Ó Senhor, ouve a minha oração, escuta meu grito de pedido, de socorro. Não te escondes de mim quando estou aflito, ouve quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Eu estou acabado como a grama que foi cortada e pisada, não tenho mais nem vontade de comer, fico gemendo alto, sou apenas pele e osso, sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada, não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado, e os meus inimigos me insultam de dia, e aqueles que zombam contra mim usam meu nome para rogar pragas. Aleluia. Oh Pai, nós cremos que a Tua palavra é a espada que penetra entre a junta e a médula, discernindo os pensamentos e a intenção, os desejos, coração de todo homem
e de toda mulher. Aleluia. Nós cremos que a tua palavra é o poder. Nós cremos que a tua palavra, nessa manhã de domingo, vai entrar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas gerações. Nós cremos que a tua palavra vai transformar vidas. Nós cremos que a tua palavra nos dará esperança, ânimo, aleluia, autoridade. Nós cremos em ti, Senhor. Quantas pessoas já se sentiram em lugares, em ambientes que aqueles ambientes não foram para você? Quantas pessoas, assim como aquela música que eu acabei de cantar, sentiu desprezo, sentiu-se desprezado? Às vezes no casamento, às vezes com os filhos, você sente desprezado. Às vezes talvez com sua família, seus pais, sua mãe, seu pai, ou ao contrário, seu pai, sua mãe se sente desprezado pela sua filha, pelo seu filho. São gerações e gerações que falta do amor de Deus, falta se achegar a Deus em oração, em súplica, em clamor. Senão serão, como ele faz a comparação de um pardal solitário, de um pelicano no deserto. Ou seja, são coisas opostas. Animais que não foram feitos para aquele ambiente. Assim também, se você ler Salmo 102, verá uma oração de súplica, lágrimas, um clamor. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos a mesma situação com os discípulos de Jesus. Quando os guardas vêm para prender Jesus, nós vemos que Simão, Pedro, nega Jesus. Mas ali todos os discípulos estão na mesma situação, sendo o quê? Desprezados. Hoje é fácil, está na moda você dizer que é evangélico, cristão. No entanto, as pessoas continuam vivendo no seu modelo de vida, não mudam. Mas é moda dizer que é evangélico, protestante. Mas naquela época, naquele tempo, todos se sentiam como pelicano no deserto. Todos se sentiam pássaros solitários, pássaros que andam em bando solitário. Quando falava que é cristão, já se preparavam para ser perseguidos. E hoje ainda é assim em alguns países, em algumas cidades. Pessoas estão sofrendo pelo amor de Jesus Cristo. Pessoas que muitas vezes têm que se ajoelhar e escolher entre a vida e a morte, negar a Jesus e seguir vivendo, ou morrer. Esse tipo de desprezo poucos de nós vivemos outros desprezos, mas esse, aquele que os discípulos estavam passando, eles viram pessoas serem curadas, eles viram mortos sendo ressuscitados, eles viram tantas pessoas receberem curas, milagres, sinais, através de Jesus. Mas quando chega o momento da crucificação, aquele mesmo Jesus que eles viram operar milagres, ao qual viram cegos
vendo, aleijados andando. E agora eles estão perdidos, desprezados. Mas calma, tudo que está ruim ainda pode piorar. Já eram lunáticos, loucos, fanáticos, viviam escondidos. Mas aí chega um momento que as mulheres vêm dizendo: Jesus não está mais no túmulo. E eles saem correndo e pensando: e agora? Agora vamos pregar um evangelho que as pessoas vão pensar de nós, vão pensar que nós roubamos o corpo. Agora sim seremos desprezados. A Bíblia relata tantas histórias lindas sobre desprezo. Maria sendo desprezada também, uma virgem, e a sua barriga crescendo. Imagina o desprezo. Em uma época que ela poderia ser morta, apedrejada. Tantas histórias lindas, só que sempre no desprezo. Desprezo esses que muitos de nós não passamos e nunca passaremos. E mesmo assim, eles foram fortalecidos em Deus. Depois disso, Simão ele volta às suas origens, ele vai pescar. Mais discípulos o acompanham. Ele volta à sua vida velha, não querendo confrontar mais problemas, situações e o desprezo. Muitas pessoas estão assim hoje. Vem na igreja, muitas vezes se sente desprezado e volta à sua vida velha. Mas lá no meio do mar, talvez eles olhem e vejam um fantasma, uma assombração. Quem é aquele que está andando sobre as águas? E ele grita: não temas. Quando ele vê que é o mestre, ele se joga nas águas. Quantas pessoas precisam disso, querido? De serem curadas de todo desprezo, de se levantarem com oração e súplica. Quantas pessoas precisam, de fato, ser uma nova criatura, ser um novo homem, uma nova mulher, não importando se são como pelicanos no deserto, se são como um pássaro solitário, não importando o ambiente que você esteja, Deus estará com você, em meio aos desertos áridos, em meio às tempestades, mas é com oração e súplica. Não é um evangelho fraco, anêmico, um evangelho pop, um evangelho de modismo, mas de oração e súplica. Você começa a mudar todo o seu ambiente. Para anunciarem o nome de Jesus, o louvor, a exaltação. Ao ponto de você, tu és, a dizer, tu és o mestre, tu és a minha força, tu és o meu esconderijo, tu és a minha fortaleza. Muitos homens, quando eles vivem esse tipo de desprezo,
entre a sua geração, entre a sua família, entre dinheiros, falências. Quando homens vivem esse tipo de desprezo, quando mulheres vivem esse tipo de desprezo, foram desprezadas por homens, e vai de relacionamento em relacionamento sendo desprezadas. A pessoa monta uma empresa, depois monta outra, depois monta outra, e vai. De desprezo em desprezo. Faltando o quê? Oração e súplica. Faltando naquela mulher, naquele homem, oração e súplica. E por muitas vezes nós vamos sentir sozinhos, porque é um ambiente da igreja, você sente a presença de Deus, mas nós somos como um pelicano no deserto. Nós sempre vamos estar em outros ambientes, ambientes esses que não falam de Deus, que não falam do amor de Deus, ambientes desses que teremos desafios, ambientes que nós vamos nos frustrar. Essa geração que está vindo não aguenta pequenas frustrações, imagina grandes. Uma geração que está vindo aí, mas nós cremos pelo poder de Deus, que em meio a essa geração se levantará homens e mulheres fortes como os leões. Oh, nós cremos, pessoas preparadas para o avivamento, para ser uma voz que clama no deserto. Aleluia! Então muitas vezes as pessoas comuns não entendem que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu as venci. Palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. E os discípulos tentaram expulsar os demônios e não conseguiram. Jesus chega, expulsa o demônio. Então os discípulos perguntam: Jesus, o que aconteceu? Onde eu errei? Qual foi o treinamento? O que eu fiz? Desprezo, frustração. Jesus disse: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Oração e súplica. Oração e súplica. Oração. Então as pessoas querem viver num ambiente fácil, num ambiente agradável, e cada dia mais proporciona isso. Daqui a pouco, ar-condicionado na rua, vai ter um ventinho gelado, né? E assim vai. Daqui a pouco, para que andar? Vamos pôr uns patinetes que voam, sei lá. Cada vez mais a teoria do conforto, menos frustração. Os chefes não podem gritar, os chefes não podem brigar, lógico, tem certas situações que realmente é deplorável, mas entenda, talvez você não tenha uma frustração de um lado, mas você terá de outras. Não tem como, querido. O homem, ele vai tampando uns buracos e a sequência é abrindo outros buracos. Essa é a verdade. Tampando os erros e aparecendo outros erros, outras frustrações. Não existe mundo perfeito, não existe paraíso aqui na terra, mas existe homens inabaláveis, mulheres inabaláveis, que ao seu ver, na sua ótica de reflexão, você olha para essas mulheres, você olha para esses homens e pensa:
uau, que vida perfeita. Mas não é. São pessoas que já passaram por muito. Passaram muito sol, chuva, frustração, desprezo, e ficaram ali, ó, firme na rocha que é Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é você aceitar Jesus, como o modismo está muitas vezes revelando, que o artista fulano de tal aceitou Jesus, e aí passa-se um tempo, você fala, mano, não era crente esse. E a vida continua naquela mesma. Sabe, o Evangelho é confronto. O Evangelho é você estar em ambientes que não foram feitos para você, mas você saber que naquele ambiente você está com Deus. Aleluia. Naquele ambiente, junto ali daquelas pessoas, Deus também está ali com você. É saber que na vida você terá alegrias, dores, tristezas, angústias, mas saber que você precisa se levantar em oração, em súplica. Isso é o Evangelho. O Evangelho é pautado sobre isso. O Evangelho, e acredite, ele vai transformar vidas, ele vai te dar esperança, ele vai te dar salvação, ele vai transformar completamente a sua família. Por onde você passar, por onde você tocar, bênçãos virão. Mas você tem que entender sobre o que é frustração, você tem que entender o que é o desprezo, você tem que entender sobre ser pelicano no deserto, sobre ser pássaro solitário, sobre ser um homem cheio do Espírito Santo, andar nos desertos da vida e não sentir o medo do amanhã, e não sentir o medo de coisa alguma. Aleluia! Saber que tem um exército preparado para você, que os anjos são acampados para você, mas saber que nenhuma frustração te colocará para baixo, que nenhuma doença, que nenhuma enfermidade vai te colocar para baixo. Aleluia! Isso é o Evangelho, querido. É você viver na santidade, não pela lei, mas pela graça. E você vai se frustrar, você vai sentir medo, você vai sentir dor, você vai sentir tristeza. Terão dias que você vai chorar, mas o ambiente será transformado. Por onde você passar será transformado. A sua esposa será transformada, porque vai ver em você um homem inabalável, porque vai ver em você uma mulher inabalável, porque vai ver em você, aleluia, uma geração inabalável. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus, a promessa de Deus, sabe, os tempos mudam, querido. O homem andando de camelo, e até hoje alguns andam. O homem com a sua criação de ovelha, e hoje com as suas empresas, hoje com o seu carro. E gerações vão mudar. Daqui a pouco o carro voando, e assim vai. Gerações vão mudando, mas a palavra não muda. Os medos não mudam, as angústias não mudam, o desprezo não vai mudar. A diferença é: eu preciso me tornar mais forte, com oração. Diga, igreja, com oração e súplica. Querido, sem isso, o que você está esperando? Nós queremos milagres, nós vivemos atrás e correndo atrás de milagres, mas nós esquecemos de correr atrás do Criador dos céus e da terra. Nós esquecemos de ter intimidade com o Criador. Nós esquecemos de simplesmente olhar para as coisas deste mundo e falar: eu sou inabalável. Ainda que haverá dias de dores, dias ruins, mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem a linha do conforto.
E evangelhos estão vindo cada vez mais sem confronto. Evangelhos estão vindo cada vez mais na linha do conforto. Sabe o que vai acontecer com eles? Frustração e desprezo. Igual o salmista está dizendo. É muito duro quando você vê pessoas fracas, anêmicas e cada vez mais longe do Criador dos céus e da terra, longe da presença de Deus, longe das orações e das súplicas. Então não importa qual seja a sua doença, qual seja a sua situação, não importa qual é o problema com a sua esposa, com a sua empresa, com seus filhos, com o seu marido. Querido, eu tenho uma coisa para te dizer. Isso aí vai vir tecnologia, vai vir um monte de coisa e vai. Coisas que a gente acha bizarro, vai vir. E vai tampar um buraco e vai abrir outros buracos. Pode ter certeza. Talvez até problemas psicológicos. Tá vindo aí, já estamos vendo, bebê reborn. Daqui a pouco vem casamento com robô. E já teve, né? Não sei, mas vai ter mais. Vai ver muita coisa ainda. Tampa um buraco, abre mais 2, 3. Frustração, desprezo. Um homem tentando tampar os buracos e esquecendo das orações e súplicas, de ser inabalável. Homens fracos, geração que está vindo aí, ó, fraca, cada dia mais longe do Criador dos céus e da terra. Mas é como eu disse, é como eu estou falando para você hoje. Se você buscar oração e súplicas, eu não estou prometendo um paraíso na terra, eu não estou prometendo que você vai ver os céus na terra, não, mas estou prometendo para que você se torne inabalável, ao ponto da sua ótica, aleluia, ponto de você olhar para o mundo e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser forte, isso é liberar perdão, é você olhar para o seu filho, para a sua filha e liberar perdão, é você olhar talvez para o seu trabalho, para a sua empresa e dizer: Deus, Tu és o Senhor dessa empresa. É não temer o amanhã, é não temer as coisas desta terra, mas crendo que você vai vencer. Não porque tem um homem que ora por você, mas porque você tem intimidade com Deus, com orações e súplicas, com orações e súplicas, se tornando cada dia mais forte, mais forte. Sabe aquela passagem que diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus? Aquilo só acontece, querido, quando Ele faz a pergunta: quem eu sou? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E os discípulos, muitos deles falam: profeta. Ainda tem religiões que ainda acreditam nisso, que Jesus é apenas um profeta. Até que chega em Simão, ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a atmosfera que você tem com Deus, mas não vai negar o fato de você ser o pelicano no deserto, de você viver em ambientes não satisfatórios. Ainda tem pessoas que buscam esses ambientes, porque muitos deles nós apenas estamos lá, mas tem pessoas ainda que buscam ambientes cada vez pior, não entendendo o que pode acontecer. Aleluia. Essa selva não mudou, querido. Ainda existem animais selvagens,
ao ponto de você andar em cidades, em capitais, e voar bala para tudo que é lado, tiro, guerras. Não precisa nem ir muito longe. Talvez você pense, é o Iraque. Não, aqui perto, acontece toda hora, todo dia. A diferença é quem vai ser você, em meio às guerras, em meio às doenças, em meio às frustrações. Pastores que não aguentam uma frustração, profetas que não aguentam uma frustração, mulheres, homens que não aguentam ser frustrados, que não aguentam o desprezo. Mas chegará o momento, chegará a hora que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Coloque-se de pé, estamos encerrando. 10:15. Quando você entender e sair daqui, você vai viver uma nova atmosfera. Você vai entender que não é o seu dinheiro, não é o seu sobrenome, não é o seu status. Mas você será frustrado, terá desprezo, mas será o pelicano no deserto, o pássaro solitário. Mas com orações e súplicas, você será como o monte de Sião, que não se abala por coisa alguma, aleluia, que anda sobre as águas. Isso é o evangelho, querido. É quando vem um desprezo, você fala, minha alma abatida, meus músculos enfraquecidos. É isso, Salmos é isso. Em meio às guerras, em meio às batalhas, o Salmo está lá, minha alma abatida, estou fraco, estou sozinho, estou solitário, mas eu venço todos os dias. Eu me torno todos os dias um homem, diga igreja, um homem, uma mulher inabalável, com orações e súplicas. Não corra atrás do ouro, da prata, das coisas desse mundo. Corra atrás do Senhor com orações e súplicas para se tornar um homem e uma mulher inabalável. Nem as frustrações, nem as decepções, nem o desprezo te vencerá. Você vai olhar e falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E as pessoas vão ver em você a graça do Senhor, vão ver em você o amor do Senhor. Ambientes serão mudados. O deserto florescerá. Aleluia. Você começará a se tornar profeta das nações, a dizer aos ossos, se tornem carne, criem músculos. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer, o que vê? Se fosse qualquer outra pessoa, no cemitério, ossos. Chegou o momento de se levantar profetas, homens e mulheres inabaláveis, pessoas que vão olhar para as frustrações do dia a dia e vão falar, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas vão resistir ao ponto de dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E está consumado. Deus abençoe vocês. Levante suas mãos para o alto e diga assim, Senhor, hoje e eternamente eu quero viver na Tua presença, com orações e súplicas, me tornando um homem, uma mulher inabalável, cheio do Teu Espírito, e por onde eu passar, ambientes serão transformados, vidas serão transformadas, porque verão em mim o Teu amor,
tua graça, a tua glória, em meio ao desprezo, em meio às frustrações, eu me torno inabalável a cada dia com o Senhor, vencendo com orações e súplicas, e crendo que aonde eu tocar é próspero, aonde eu pisar é abençoado, e as pessoas por onde eu passar serão salvas, curadas, transformadas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh! Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, a Ele exaltação. Oh! Pode se assentar.